Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar fazendo a nossa leitura-análise do livro Dívida, os primeiros 5.000 anos, do autor David Graeber. Nós estávamos no capítulo 3, especificamente falando sobre a questão do mito, tá certo? Onde o Graeber vai adentrar as teorias relacionadas às dívidas primordiais que buscam dar um sentido para elas, tanto colocando a lógica de sentido no Estado, ou na sociedade, ou às vezes também na religião, tá bem? Enfim, para não ficar tão longo o vídeo hoje, eu vou tentar, vejam bem, fazer uma leitura mais rápida e sem tantos comentários, porque tem bastante coisa pra gente ler, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. O Tommy hoje não tá com a gente para ir fazer a companhia, fazer as reflexões, mas eu espero que vocês gostem. Se possível, deixem os likes e os comentários de vocês, tá bem? Bueno, vamos lá? Em busca de um mito, como disse para vocês, estamos no capítulo 3. Os antropólogos vêm reclamando do mito do escambo há quase um século. De vez em quando, os economistas afirmam, com uma leve irritação, que eles continuam contando a mesma história, apesar de todas as evidências em contrário, por uma razão muito simples. Os antropólogos nunca conseguiram elaborar uma história melhor. Essa objeção é compreensível, mas há uma resposta simples para ela. Os antropólogos não são capazes de elaborar um relato simples e convincente para a origem do dinheiro, porque não há razão para acreditar que isso seja possível. O dinheiro foi tão, abre aspas, inventado, fecha aspas, quanto a música, a matemática ou a joalheria. O que chamamos de, abre aspas, dinheiro, fecha aspas, não é uma coisa, abre aspas, fecha aspas. É um modo de comparar as coisas matematicamente como proporções, de dizer que 1 de x é equivalente a 6 de y. Como tal, ele é tão antigo quanto o próprio pensamento humano. No momento em que tentamos ser mais específicos, descobrimos que há uma infinidade de hábitos e práticas diferentes que convergiram para o que hoje chamamos de, abre aspas, dinheiro, fecha aspas. E é justamente por isso que economistas, historiadores e outros acham tão difícil elaborar uma única definição. Estão vendo como não é só uma simples historinha de pé de feijão aí, a origem do dinheiro? É claro que é uma história que envolve avanços, retrocessos, multifacetada, né? Então não é fácil de tu contar assim, é uma historinha, os humanos estavam lá e aí, de repente eles tiveram uma ideia genial. Vai ser muito eficaz criar o dinheiro, né? Padronizar pra gente calcular matematicamente. Não é assim que acontece, né, na história. A gente tá careca de saber, vamos continuar. Os teóricos do dinheiro como crédito enfrentam dificuldades há muito tempo pela falta de uma narrativa igualmente atraente. Isso não quer dizer que todos os participantes dos debates monetários ocorridos entre 1850 e 1950 não tivessem o hábito de recorrer à artilharia mitológica. Talvez isso tenha sido verdadeiro, principalmente em relação aos Estados Unidos. Olha a história que ele vai contar agora para nós lá. Em 1894, os Greenbakers, que fizeram pressão para o dólar ser totalmente desatrelado do ouro a fim de permitir que o governo gastasse livremente em campanhas de criação de emprego, inventaram a ideia da marcha sobre Washington, a ideia que teria ressonância sem fim nas histórias dos Estados Unidos. O livro O Mágico de Oz, de Frank Baum, publicado em 1900, costuma ser visto como uma parábola da campanha populista de William Jennings Bryan, que concorreu 2 vezes à presidência pela plataforma eleitoral Free Silver.
prometendo substituir o padrão ouro por um sistema bimetálico que permitiria a livre criação de dinheiro de prata junto com o de ouro. Como no caso dos Greenbakers, um dos melhores eleitorados para o movimento era o dos devedores. Veja bem, né? Em particular, famílias fazendeiras do Centro-Oeste, como a de Dorothy, de O Mágico de Oz, que enfrentaram uma onda maciça de execuções de hipoteca durante a severa recessão dos anos de 1890. De acordo com a leitura populista, as bruxas más do leste e do oeste representam os banqueiros da costa leste e oeste, abre parênteses, que promoviam e patrocinavam a oferta monetária restrita, fecha parênteses. O espantalho simboliza os fazendeiros, abre parênteses, que não tinham inteligência para evitar a armadilha da dívida, fecha parênteses. O homem de lata é o proletariado industrial, abre parênteses, que não tinha coração para agir em solidariedade com os fazendeiros, fecha parênteses. E o leão covarde representa a classe política, abre parênteses, que não tinha coragem de intervir, fecha parênteses. A estrada de tijolos amarelos, os sapatinhos de prata, as cidades esmeraldas e o mágico desafortunado supostamente falam por si mesmos. Oz, entre aspas, obviamente é a abreviação padrão de, entre aspas, onça. Como tentativa de criar um novo mito, a história de Baum foi notavelmente eficaz, mas não foi como propaganda política. William Jennings Bryan fracassou em 3 tentativas de chegar à presidência e o padrão prata nunca foi adotado, e poucos hoje em dia sabem do que supostamente tratava o Mágico de Oz. Para os adeptos da teoria estatal da moeda, em particular, isso foi um problema. Relatos sobre governantes que recorrem aos impostos para criar mercados em territórios conquistados ou para pagar soldados e outras funções estatais não são particularmente inspiradores. E as ideias alemãs sobre o dinheiro como encarnação da vontade nacional não se propagaram muito bem. No entanto, toda vez que houve um grande colapso econômico, a economia ortodoxa do laissez-faire foi afetada. As campanhas de Bryan foram criadas como uma reação ao pânico de 1893. Na época da Grande Depressão da década de 1930, por exemplo, né? Ele não bota por exemplo, mas citando para vocês. Na época da Grande Depressão da década de 1930, por exemplo, a própria ideia de que o mercado podia regular a si mesmo, desde que o governo garantisse que o dinheiro estivesse seguramente atrelado aos metais preciosos, foi completamente desacreditada. Mais ou menos de 1933 a 1979, cada um dos principais governos capitalistas reverteu o curso e adotou alguma versão do keynesianismo. A ortodoxia keynesiana começou com a suposição de que os mercados capitalistas só funcionariam de fato se os governos capitalistas estivessem dispostos a efetivamente dar uma de babá, de maneira mais notável, assumindo déficits gigantescos que estimulassem a economia em períodos de baixa. Embora Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e Ronald Reagan nos Estados Unidos tenham dado um grande espetáculo na década de 1980, ao rejeitar tudo isso, não se sabe de fato até que ponto se deu essa rejeição. Em todo caso, eles atuavam na esteira de um golpe ainda maior à ortodoxia monetária anterior. A decisão de Richard Nixon, em 1971, de desatrelar totalmente o dólar dos metais preciosos, eliminar o padrão ouro internacional e introduzir o sistema de regimes de câmbio flutuante, que passou a dominar a economia mundial desde então. Isso significou que todas as moedas nacionais, dali em diante, passaram a ser, como gostavam de dizer, ainda gostam, né? Mas ele bota aqui como gostavam, mas digo para vocês como ainda gostam de dizer, os economistas neoclássicos, moeda fiduciária, ou também fiat money, né? Endossada apenas pelo voto de confiança. Ora, o próprio John Maynard Keynes era muito mais aberto ao que gostava de chamar de, abre aspas, tradição alternativa, fecha aspas,
das teorias estatal da moeda e do dinheiro como crédito do que qualquer economista da sua estatura antes ou a partir dele. Abre parênteses. E Keynes continua sendo o pensador econômico mais importante do século XX. Fecha parênteses. Em determinados momentos, ele mergulhou nela. Passou diversos anos na década de 1920 estudando os registros bancários cuneiformes da Mesopotâmia para tentar entender as origens do dinheiro. Foi sua, abre aspas, loucura babilônica, fecha aspas, como diria algum tempo depois. Sua conclusão, que ele apresenta no início de tratado sobre a moeda, foi mais ou menos a única que se poderia chegar caso se partisse não dos princípios fundamentais, mas de um exame cuidadoso da fonte histórica. A conclusão de que a minoria lunática estava essencialmente correta. Quaisquer que sejam suas origens mais remotas, nos últimos 4.000 anos, o dinheiro havia sido efetivamente uma criação do Estado. Os indivíduos, observou ele, fazem contratos entre si, fazem dívidas e prometem pagá-las. O Estado, portanto, surge, antes de tudo, como a autoridade da lei que obriga o pagamento daquilo que corresponde ao nome ou descrição no contrato. Mas ele surge duplamente quando, além disso, reivindica o direito de determinar e declarar o que corresponde ao nome e de variar sua declaração de tempos em tempos, quando, em outras palavras, ele reivindica o direito de modificar o dicionário. Tá? E aqui dicionário não é no sentido do dicionário que a gente estuda lá no colégio, né, e tal. É no dicionário no sentido de poder mudar o significado da moeda, a própria, por exemplo, no nosso estado aqui, a própria Carta Magna, né, de 1988, que foi promulgada lá em 88, ela é uma expressão muito importante do Estado, né? E somente o próprio Estado tem o direito de alterá-la em seus termos mais fundamentais ou mais importantes, né? Então vamos lá, continuando, só para vocês não entenderem que dicionário aqui como um dicionário, né? Porque tem um sentido diferente. Esse direito é reivindicado por todos os estados modernos e tem sido assim reivindicado por ao menos 4.000 anos. Quando esse estágio na evolução da moeda é atingido, o cartalismo de Knapp, doutrina de que o dinheiro é peculiarmente uma criação do Estado, atinge sua plena realização. Hoje, toda moeda civilizada é, sem a menor sombra de dúvida, cartalista. Tá? Isso é uma citação do próprio Keynes. Ok? Vamos lá. Aí fecha agora a citação do Keynes. Isso não quer dizer que o Estado necessariamente crie o dinheiro. Dinheiro é crédito. Ele pode passar a existir por acordos contratuais privados. Abre parênteses. Empréstimos, por exemplo. Fecha parênteses. O Estado simplesmente impõe o acordo e dita os termos legais. Daí a afirmação impactante de Keynes de que os bancos criam moeda. Por isso, não há limite intrínseco à capacidade deles para fazê-lo. Por mais que concedam empréstimos, o tomador de empréstimo não terá escolha exceto levar o dinheiro de volta para algum banco. E assim, da perspectiva do sistema bancário como um todo, a quantidade total de débitos e créditos vai sempre se anular. As implicações foram radicais, mas o próprio Keynes não era um radical. No fim, ele sempre teve o cuidado de enquadrar o problema de tal maneira que pudesse ser reintegrado à economia dominante de sua época. Keynes também não era um criador de mitos. Uma vez que a tradição alternativa surgiu como uma resposta para o mito do escambo, isso não ocorreu por esforço do próprio Keynes. Abre parênteses. Ele concluiu que a origem do dinheiro não era particularmente importante, fecha parênteses, mas sim por obra de alguns neo-keynesianos da época, que não tinham medo de adotar, dentro do limite que lhes era possível, alguma de suas sugestões mais radicais. Vou tomar um golinho de café. O verdadeiro ponto fraco nas teorias
estatal da moeda e do dinheiro como crédito sempre foi a questão dos impostos. Uma coisa é explicar por que os primeiros estados exigiam impostos, abre parênteses, para criar mercados, como já foi dito em vídeo anterior, fecha parênteses. Outra pergunta é, e essa é bem interessante, mas isso estava certo? Partindo do pressuposto de que os primeiros governantes não eram simplesmente criminosos e que os impostos não eram simplesmente extorsão, aí Paulo Cogos, e nenhum teórico do dinheiro como crédito que eu saiba assumiu essa visão cínica mesmo em relação aos primeiros governos, é preciso perguntar como eles justificavam esse tipo de coisa. Atualmente, todos pensamos que sabemos a resposta para essa pergunta. Pagamos nossos impostos para que o governo nos forneça serviços. Isso começa com os serviços de segurança, a proteção militar, é claro, talvez a única que os primeiros estados realmente conseguiam fornecer. Hoje, no entanto, o governo fornece toda sorte de coisas. Acredita-se que tudo isso remonta a algum tipo de, abre aspas, contrato social, fecha aspas, primitivo, sobre o qual todos concordaram de alguma maneira, embora ninguém saiba exatamente quando foi firmado ou quem o elaborou, tampouco porque deveriam estar limitados por decisões de remotos ancestrais nesse tópico quando não nos sentimos particularmente limitados pelas decisões sobre nenhum outro tópico. Tudo ganha sentido se assumirmos que os mercados surgem antes dos governos, mas o argumento inteiro é logo solapado quando descobrimos que não é bem isso que acontece. Há uma explicação alternativa criada para manter a conformidade com a abordagem da teoria estatal e do dinheiro como crédito. Ela é chamada de, abre aspas, teoria da dívida primordial, fecha aspas, e tem sido desenvolvida em grande parte na França por uma equipe de pesquisadores, não só economistas, mas também antropólogos, historiadores e classicistas, reunidos originalmente em torno dos economistas Michel Aglietta e André Orlean, pode ser, e mais recentemente Bruno Territ, abordagem que tem sido adotada por neo-keynesianos nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Trata-se de uma posição que surgiu há pouco e, em grande medida, no bojo dos debates sobre a natureza do euro. E os debates sobre a natureza do euro foram muito calientes, tem coisa muito boa. A criação de uma moeda europeia comum desencadeou não só todos os tipos de discussões intelectuais, abre parênteses, uma moeda comum implica necessariamente a criação de um Estado europeu comum, ou de uma economia ou sociedade europeia comum, ele está perguntando. Essas duas coisas não acabam sendo a mesma coisa? Fecha parênteses. Mas também intensos debates políticos. A criação da zona do euro foi encabeçada principalmente pela Alemanha. E os bancos centrais ainda veem como principal objetivo o combate à inflação. Além disso, como as políticas monetárias restritivas e de equilíbrio orçamentário foram usadas como a principal arma para enfraquecer as políticas de bem-estar social na Europa, o euro necessariamente se tornou a preocupação de lutas políticas entre banqueiros e pensionistas, credores e devedores, tão acirradas quanto as ocorridas nos Estados Unidos na década de 1890. O argumento central é que qualquer tentativa de separar política monetária de política social é errada em última instância. Aqui eu tenho que concordar, né? Os teóricos da dívida primordial insistem que essas duas formas de política sempre foram a mesma coisa. Os governos usam impostos para criar dinheiro e conseguem fazer isso porque se tornaram os guardiães da dívida que todos os cidadãos têm uns com os outros. Essa dívida é a essência da própria sociedade. Ela existe muito antes do dinheiro e dos mercados. E o dinheiro e os mercados em si não passam de modos de dividi-la em pequenos pedacinhos. A princípio, seguindo essa linha argumentativa, esse sentido da dívida era expresso não pelo Estado, mas pela religião. Para defender essa ideia, Aglietta e Orlean se concentraram em determinadas obras da antiga literatura religiosa escrita em sânscritos, hinos, orações e poesia coletados nos Vedas e nos Brahmanas.
comentários sacerdotais compostos durante os séculos que se seguiram. Textos que hoje são considerados a base do pensamento hindu. A escolha não é tão estranha quanto parece. Esses textos constituem as reflexões históricas mais antigas que conhecemos sobre a natureza da dívida. Na verdade, até mesmo os primeiros poemas védicos que existem, compostos entre 1500 e 1200 a.C., evidenciam uma preocupação constante com a dívida, que é tratada como sinônimo de culpa e pecado. Existem diversas orações implorando aos deuses que libertem o adorador dos grilhões ou correntes da dívida. Muitas vezes elas parecem se referir à dívida no sentido literal. Por exemplo, há uma longa descrição da triste condição de apostadores que, abre aspas, vagam sem teto, sentindo um medo constante, endividados e em busca de dinheiro. Fecha aspas. Em outros textos, em sentido claramente metafórico. Nesses hinos, Yama, deus da morte, aparece de maneira destacada. Estar endividado era ter um peso nas costas pela morte. Não cumprir uma obrigação ou promessa, fosse em relação aos deuses ou aos homens, significava viver à sombra da morte. Muitas vezes, inclusive nos primeiros textos, a dívida parece assumir um sentido mais amplo de sofrimento interior, que leva o ser humano a implorar aos deuses, principalmente Agni, que representa o fogo do sacrifício, pela libertação. Foi somente com os Brahmanas que os comentadores começaram a elaborar tudo isso em uma filosofia mais abrangente. A conclusão, a existência humana é, em si, uma forma de dívida. Abre aspas. O homem, ao nascer, endivida-se. Ele nasce por si só para a morte, e apenas no sacrifício é que se redime da morte. Fecha aspas. O sacrifício, abre parênteses, e esses primeiros comentadores eram eles mesmos sacerdotes sacrificiais, fecha parênteses, portanto, é chamado de, abre aspas, tributo pago à morte, fecha aspas. Ou era essa a maneira de falar? Na realidade, como os sacerdotes sabiam melhor do que ninguém, o sacrifício era dirigido a todos os deuses, não só à morte. A morte era apenas o intermediário. Enquadrar as coisas assim, contudo, suscitou imediatamente aquele problema que sempre surge quando se concebe a vida humana de tal maneira. Se nossa vida é emprestada, quem se disporia a pagar a dívida? Viver em dívida é viver em culpa, ser incompleto. Mas a completude só pode significar aniquilação. Dessa maneira, o, entre aspas, tributo do sacrifício podia ser visto como um tipo de pagamento de juros, e a vida do animal sacrificado substituía temporariamente o que era de fato devido, ou seja, nós mesmos, um mero adiantamento do inevitável. Os comentadores sacerdotais propuseram diferentes maneiras de sair desse dilema. Alguns brahmanes ambiciosos começaram a dizer para seus clientes que o ritual de sacrifício, se feito de maneira correta, continha a promessa de romper totalmente com a condição humana e atingir a eternidade. Abre parênteses. Uma vez que, em face da eternidade, todas as dívidas são insignificantes. Fecha parênteses. Outra saída era ampliar a noção de dívida, de modo que todas as responsabilidades sociais se tornassem dívidas de um tipo ou de outro. Desse modo, duas passagens famosas nos Brahmanes insistem que nascemos como uma dívida, não só para com os deuses, a ser paga em sacrifício, mas também para com os sábios, criadores da sabedoria védica, a ser paga com o nosso estudo. Para com nossos ancestrais, abre parênteses e abre aspas, os pais, fecha parênteses e fecha aspas, a ser pagas com nossa prole. E por fim, abre parênteses, para com os, abre aspas, para com os homens, fecha aspas, aparentemente significando a humanidade como um todo. A ser paga oferecendo hospitalidade a estranhos. Olha que interessante. Assim, qualquer pessoa que leve uma vida decente está constantemente pagando dívidas existenciais de um tipo ou de outro,
Mas, ao mesmo tempo, como a noção de dívida incorre em um sentido simples de obrigação social, ela se torna algo muito menos aterrorizante do que a ideia de que a própria existência é um empréstimo feito com a morte. Sobretudo porque as obrigações sociais são sempre uma faca de dois gumes. Afinal, quando se tem filhos, os pais se tornam tanto devedores como credores. Os teóricos da dívida primordial propuseram que as ideias codificadas nesses textos védicos não são peculiares a certa tradição intelectual dos primeiros especialistas em ritos da Idade do Ferro e no Vale do Ganges, mas essenciais à própria natureza e história do pensamento humano. Consideremos, por exemplo, essa declaração que consta de um ensaio do economista francês Bruno Terret, com um título nada inspirador: The Social Culture Dimensions of the Currency, Implications for the Transition to the Euro. As dimensões socioculturais da moeda e implicações para a transição do euro. Publicado no Journal of Consumer Policy, em 1999. E aí, o que ele diz aqui? Na origem do dinheiro temos uma, abre aspas, relação de representação, fecha aspas, da morte como um mundo invisível, antes e depois da vida. Uma representação que é produto da função simbólica própria da espécie humana e que concebe o nascimento como uma dívida original herdada por todos os homens. Uma dívida devida aos poderes cósmicos dos quais surgiu a humanidade. O pagamento dessa dívida, que, no entanto, jamais pode ser liquidada na Terra, porque sem seu reembolso total é inatingível, toma a forma de sacrifícios que, ao restabelecer o crédito dos seres humanos, possibilitam prolongar a vida e até, em certos casos, alcançar a eternidade, juntando-se aos deuses. Mas essa afirmação de crença também está associada ao surgimento das forças soberanas, cuja legitimidade reside em sua capacidade de representar todo o cosmos original. E são essas forças que inventaram o dinheiro como meio de sanar as dívidas. Um meio cuja abstração torna possível resolver o paradoxo sacrificial pelo qual levar um ser à morte se torna um modo permanente de proteger a vida. Por intermédio dessa instituição, a crença é, por sua vez, transferida para uma moeda cunhada com a efígie do soberano. Um dinheiro posto em circulação, mas cujo retorno é organizado por essa outra instituição, que é o tributo e a liquidação da dívida de vida. Desse modo, o dinheiro também assume a função de meio de pagamento. Acabou daí a citação do economista Bruno Terret. Isso fornece, no mínimo, uma ilustração nítida de como o padrão do debate na Europa é diferente do que há no mundo anglo-americano. É impossível imaginar um economista norte-americano de qualquer tipo escrevendo algo parecido. Todavia, o autor está realizando uma síntese brilhante. A natureza humana não nos conduz à troca e ao escambo. Antes, ela garante que estejamos sempre criando símbolos. Como o próprio dinheiro. É assim que nos vemos em um cosmos cercado por forças invisíveis, em dívida com o universo. A atitude ingênua, naturalmente, é devolver tudo isso à teoria estatal da moeda, uma vez que, por, abre aspas, forças soberanas, fecha aspas, Terreta, na verdade, quer dizer Estado. Os primeiros reis eram reis sagrados, ou eram deuses por legítimo direito, ou mediadores privilegiados entre os seres humanos e as forças supremas que governavam o cosmos. Isso nos encaminha à percepção gradual de que nossa dívida para com os deuses sempre foi, de fato, uma dívida para com a sociedade, que fez de nós aquilo que somos. A, abre aspas, dívida primordial, fecha aspas, escreve o sociólogo britânico Geoffrey Ingham, abre aspas de novo, é aquela dos vivos no tocante à continuidade e durabilidade da sociedade que garante a existência individual deles, fecha aspas. Nesse sentido, não são só os criminosos que têm uma, abre aspas, dívida para com a sociedade, fecha aspas, em certo sentido. Todos nós somos culpados, até mesmo criminosos. Por exemplo,
Ingham observa que, embora não haja nenhuma prova verdadeira de que o dinheiro surgiu dessa maneira, abre aspas, há evidências etimológicas indiretas consideráveis, fecha aspas. Em algumas línguas indo-europeias, as palavras usadas para, abre aspas, dívida, são sinônimos daquelas usadas para, abre aspas, pecado, fecha aspas, ou culpa, abre aspas, fecha aspas, ilustrando o elo existente entre religião, pagamento e mediação dos campos sagrados e profano pelo, abre aspas, dinheiro, fecha aspas. Por exemplo, há uma conexão entre dinheiro, abre parênteses em alemão, Geld, fecha parênteses, indenização ou sacrifício, abre parênteses, em inglês como Guild ou Guild, fecha parênteses, imposto, abre parênteses, no gótico, Guild, fecha parênteses, e é claro, culpa, abre parênteses, em inglês, guilt, fecha parênteses. Ou, usando outra conexão curiosa, por que o gado era usado como dinheiro com tanta frequência? O historiador alemão Bernhard Laum afirmou há muito tempo que, em Homero, quando as pessoas mediam o valor de um navio ou de uma armadura, essa medição era sempre feita em cabeças de boi, mesmo que nunca pagassem em bois quando as trocas fossem realizadas. É difícil fugir da conclusão que isso acontece porque o boi era um animal oferecido aos deuses como sacrifício. Daí, esses animais representarem o valor absoluto. Da Suméria à Grécia Antiga, prata e ouro eram entregues como oferendas nos templos. Em todos os lugares, o dinheiro parece ter surgido da coisa mais apropriada a ser dada aos deuses. Se o rei simplesmente assumiu o controle dessa dívida primordial que todos temos para com a sociedade por ela nos ter criado, isso explica, de maneira bem justa, o motivo que leva o governo a achar que tem o direito de nos cobrar impostos. Os impostos são apenas uma medida de nossa dívida para com a sociedade que nos criou, mas isso realmente não explica como esse tipo de dívida absoluta com relação à vida pode ser convertida em dinheiro, que é, por definição, um meio de medir e comparar o valor de coisas diferentes. Essa questão é um problema tanto para os teóricos do dinheiro como crédito, quanto para os economistas neoclássicos, ainda que em cada grupo ela seja enquadrada de maneira diferente. Se partirmos da teoria monetária baseada no escambo, temos de resolver o problema de como e por que escolheríamos uma mercadoria para medir com exatidão quanto queremos de todas as outras. Se partirmos da teoria do dinheiro como crédito, permaneceremos com o problema que descrevi no primeiro parágrafo. Como transformar uma obrigação moral em uma quantia específica de dinheiro? Como o mero sentimento de dever um favor a alguém pode ser transformado em um sistema de contas a partir do qual é possível calcular exatamente quantas ovelhas, quantos peixes ou quantos pedaços de prata seriam necessários para pagar a dívida. Ou, nesse caso, como passamos daquela dívida absoluta que temos para com Deus para as dívidas específicas que temos para com nossos primos ou o dono do bar? A resposta dada pelos teóricos da dívida primordial é, vale ressaltar, ingênua. Toma um golinho de café. Se os impostos representam nossa dívida absoluta para com a sociedade que nos criou, então o primeiro passo na criação do dinheiro real é dado quando começamos a calcular dívidas muito mais específicas para com a sociedade. Os sistemas de multa, as taxas e penalidades, ou ainda dívidas que temos com indivíduos específicos, por termos de alguma maneira agido errado, e assim nos colocando numa posição de, abre aspas, pecador, fecha aspas, ou, abre aspas, culpado, fecha aspas. Isso, na verdade, é muito menos implausível do que poderia parecer. Um dos problemas em relação a todas as teorias sobre as origens do dinheiro, de que temos falado até agora, é que elas ignoram, prestem atenção, ignoram
quase completamente os dados da antropologia. Não adianta, né? As pessoas odeiam antropologia e história. As pessoas não, os neoclássicos. Os antropólogos têm bastante conhecimento de como realmente funcionavam as economias nas sociedades sem Estado, de como ainda funcionam em lugares onde os estados e os mercados foram incapazes de romper completamente com os modos tradicionais de fazer as coisas. Há inúmeros estudos, por exemplo, sobre o uso do gado como dinheiro no leste ou no sul da África, da moeda concha nas Américas, abre parênteses, o vampum talvez seja o exemplo mais famoso, fecha parênteses, ou na Papua Nova Guiné, do dinheiro de contas, de penas, do uso de anéis de ferro, cauris e outros tipos de concha, varetas de latão ou escalpos de pica-pau. O motivo que faz com que essa literatura geralmente seja ignorada pelos economistas é simples. Abre aspas. Moedas primitivas. Fecha aspas. Desse tipo, raramente são usadas para comprar e vender coisas. E mesmo quando são, nunca é para negociar itens de uso cotidiano, como galinhas, ovos, sapatos ou batatas. Em vez de serem empregadas para adquirir coisas, elas são usadas principalmente para reorganizar as relações entre as pessoas, sobretudo para arranjar casamentos e estabelecer disputas, especialmente aquelas que surgem de assassinatos ou de injúria pessoal. Temos todos os motivos para acreditar que nosso dinheiro começou da mesma maneira. Até mesmo o verbo to pay, abre parênteses, pagar em inglês, né? Fecha parênteses. É originalmente derivado de uma palavra que significa, abre aspas, pacificar ou apaziguar, fecha aspas. Como quando você dá algo precioso a outra pessoa, por exemplo, para expressar como se sente mal por ter matado o irmão dela depois de terem partido para a briga, bêbados. E como você realmente gostaria de evitar que isso desencadeasse em uma vendetta. Ok? Os teóricos da dívida preocupam-se especialmente com essa última possibilidade. Sobretudo porque tendem a ignorar a literatura antropológica e analisar os primeiros códigos de lei. Inspirando-se aqui no trabalho inovador de um dos maiores numismatas do século XX, Philip Grierson, o primeiro a sugerir na década de 1970 que o dinheiro deve ter surgido das primeiras práticas legais. Grierson era especializado na Idade Média europeia e ficou fascinado pelo que passou a ser conhecido como, abre aspas, códigos de leis bárbaras, muito importantíssimo para quem já estudou um pouquinho, fecha aspas, estabelecidos por muitos povos germânicos depois da destituição do Império Romano nos anos 600 e 700, como os godos, os frísios, os francos e etc. Logo sucedido por códigos similares publicados em todos os lugares, da Rússia à Irlanda. Certamente, esses documentos são fascinantes. Por um lado, eles deixam bem claro que os relatos convencionais de que a Europa teria, abre aspas, retornado ao escambo, fecha aspas, estão errados. Quase todos os códigos legais germânicos usam um dinheiro romano para calcular as tributações. Penalidades por roubo, por exemplo, são quase sempre seguidas da exigência de que o ladrão não só devolva o bem roubado, como também pague o aluguel, abre parênteses, ou, no caso de dinheiro roubado, juros, fecha parênteses, devido pelo tempo que o bem esteve em seu poder. Por outro lado, essas leis logo foram substituídas por outras criadas por povos que viviam em territórios que não haviam sido controlados pelos romanos. Irlanda, País de Gales, países nórdicos, Rússia, e elas são, no mínimo, muito mais reveladoras, até mesmo notavelmente criativas no que se refere tanto ao que poderia ser usado como meio de pagamento, quanto ao detalhamento preciso de lesões e ofensas que exigiam uma compensação. Aí ele traz um trecho aqui, ó.
A compensação nas leis galesas é calculada principalmente em gado, e nas leis irlandesas em gado ou servas, com uso considerável de metais preciosos em ambas. Nos códigos germânicos, ela é calculada principalmente em metais preciosos, nos códigos russos, em prata e peles, hierarquizadas, em ordem decrescente, da pele de Marta até a de Esquilo. Os detalhes desses códigos são impressionantes, não só quanto à previsão de danos pessoais, compensações específicas pela perda de braço, mão, dedo indicador, unha, por alguma explosão na cabeça que resulte na expropriação do cérebro ou de algum osso, mas também quanto à cobertura que alguns deles davam aos bens de cada família. O título 2º da Lei Sálica trata do roubo de porcos, o título 3º de gado, o título 4º de ovelhas, o título 5º de cabras, o título 6º de cães, e em cada um há uma divisão elaborada diferenciando animais de diferentes idades e sexos. Isso não faz tanto sentido em termos psicológicos. Já falei anteriormente da dificuldade que é imaginar como um sistema de equivalências precisa uma vaca leiteira jovem saudável, uma vaca leiteira jovem saudável equivale exatamente a 36 galinhas. Poderia surgir das muitas formas de economia da dádiva. Aí ele volta para aquele exemplo que eu falei antes para vocês do Henry e do Joshua, né? Se Henry dá a Joshua um porco e sente que recebeu em troca algo inadequado, ele pode fazer troca ou troça de Joshua, troça, porque fazendo brincadeira, fazer troça de Joshua chamando de Mukirana, mas teria pouca chance de elaborar uma fórmula matemática para expressar quanto Joshua foi mesquinho. Por outro lado, se o porco de Joshua destruir o jardim de Henry, e principalmente se isso levou a uma briga na qual Henry perdeu um dedo do pé, e a família de Henry leva Joshua para ser julgado diante da Assembleia do Vilarejo, teremos aqui justamente o contexto em que as pessoas estarão mais inclinadas a exercer sua mesquinhez, tornar-se legalistas e expressar sua raiva caso achem que receberam uma moeda a menos do que era seu de direito. Isso implica especificidade matemática exata. Por exemplo, a capacidade de medir o valor exato de uma porca de 2 anos prenha. Além disso, a arrecadação de penalidades devia exigir constantemente o cálculo de equivalência. Digamos que a multa seja em peles de Marta, mas a tribo do acusado não tenha Martas. Qual será a quantidade equivalente em peles de Esquilo? Ou em joias de prata? Problemas desse tipo devem ter surgido o tempo todo e levado pelo menos a um conjunto rudimentar de regras práticas a respeito de que tipos de bem equivaliam a outros. Isso ajudaria a explicar por que, por exemplo, os códigos de lei galeses da Idade Média podem conter divisões detalhadas não só do valor das vacas leiteiras de diferentes idades e condições, mas também do valor monetário de cada objeto, que poderia ser encontrado em uma propriedade rural comum, chegando até ao custo de cada pedaço de madeira, apesar do fato de não haver razões para acreditar que a maior parte desses itens pudesse, na época, ser comprada no mercado aberto. Há algo de muito interessante nisso. Vejam bem, parte interessante. Para começar, a premissa faz muito sentido do ponto de vista da intuição. Afinal de contas, devemos sim tudo que somos aos outros. Trata-se de uma verdade, simplesmente. A língua que falamos e na qual pensamos, nossos hábitos e opiniões, o tipo de comida de que gostamos, o conhecimento que permite funcionarem as lâmpadas e a descarga nos banheiros, até mesmo o jeito como executamos nossos gestos de defesa e rebelião contra as convenções sociais. Tudo isso nós aprendemos com outras pessoas, muitas delas já mortas há algum tempo. Se pensássemos no que devemos a elas em termos de dívida, esta certamente seria infinita. A pergunta é, faz realmente sentido pensar nisso como uma dívida? Afinal, uma dívida é, por definição, algo que poderíamos ao menos pensar em pagar. É bem estranho querer compensar nossos pais. Isso implica que não gostaríamos mais de pensar neles como pais. Será que realmente gostaríamos de saldar a dívida com toda a humanidade?
O que isso significaria? E esse desejo é mesmo uma característica fundamental de todo o pensamento humano? Outra maneira de colocar a questão seria esta: os teóricos da dívida primordial estão descrevendo um mito. Ou seja, eles descobriram uma verdade profunda a respeito da condição humana, uma verdade que sempre existiu em todas as sociedades e é esclarecida principalmente em determinados textos antigos da Índia, ou estão inventando um mito próprio? Obviamente, a segunda conclusão deve ser a mais apropriada. Eles estão inventando um mito. A escolha do material védico é significativa. O fato é que conhecemos muito pouco sobre as pessoas que compuseram esses textos e muito pouco sobre a sociedade que os criou. Nós nem sequer sabemos se empréstimos a juros existiam na Índia Védica, o que obviamente influencia na questão de os sacerdotes verem ou não o sacrifício como pagamento de juros por um empréstimo que devemos à morte. Assim, essas fontes podem servir como uma espécie de tela vazia ou uma tela coberta com hieróglifos escritos em uma língua desconhecida, na qual podemos projetar quase tudo o que queremos. Se olharmos para outras civilizações antigas sobre as quais conhecemos alguma coisa em um plano contextual mais amplo, descobrimos que essa ideia de sacrifício como pagamento não é digna de nota. Se examinamos a obra de teólogos antigos, descobrimos que a maioria conhece a ideia de que o sacrifício era um modo de os seres humanos estabelecerem relações comerciais com os deuses, mas que o consideravam evidentemente ridículo. Se os deuses já tinham tudo o que queriam, o que é que os seres humanos tinham exatamente para barganhar? Vimos no capítulo anterior como é difícil presentear os reis. Com os deuses, abre parênteses, sem falar de Deus, abre, fecha parênteses, o problema é ampliado ao infinito. A troca implica igualdade. Ao lidar com as forças cósmicas, assumia-se desde o princípio que a troca é algo impossível. A ideia de que as dívidas aos deuses foram apropriadas pelo Estado e assim se tornaram a base dos sistemas tributários também não se sustenta. O problema é que, no mundo antigo, cidadãos livres não costumavam pagar impostos. Grosso modo, os tributos eram coletados apenas nas populações conquistadas. Tal fato já era uma verdade na Mesopotâmia antiga, onde os habitantes de cidades independentes geralmente não tinham de pagar impostos diretos. De maneira semelhante, como registra Moses Finley, abre aspas, os gregos da época clássica consideravam os impostos diretos uma tirania e os evitavam sempre que possível, fecha aspas. Os atenienses não pagavam impostos diretos de nenhum tipo, embora a cidade distribuísse dinheiro de vez em quando aos seus cidadãos como um tipo de tributação reversa. Tanto de forma direta, no caso da arrecadação das minas de prata de Laurium, como de forma indireta, no caso de gratificações generosas pela participação em um júri ou assembleia. As cidades dominadas, no entanto, tinham de pagar impostos, olha lá. Mesmo no Império Persa, os cidadãos não tinham de pagar tributos ao grande rei, mas os habitantes das províncias, olha lá, províncias conquistadas, sim. O mesmo acontecia em Roma, onde durante muito tempo os romanos não só não pagavam impostos, como também tinham direito a uma parcela dos tributos recebidos de outras pessoas, na forma de subsídio, a parte do, abre aspas, famoso pão e circo, fecha aspas. Em outras palavras, Benjamin Franklin, vejam bem que Benjamin Franklin estava errado quando disse que nada neste mundo é certo, exceto a morte e os impostos. Assim fica ainda mais difícil sustentar a ideia de que a dívida que se tem com a morte é apenas uma variação da dívida que se tem com os impostos. Nada disso, no entanto, desfere um golpe mortal na teoria estatal da moeda, uma vez que aqueles estados que não exigem o pagamento de impostos cobram multas, penalidades, tarifas e taxas de um ou outro tipo.
mas é muito difícil se conformar com qualquer teoria que afirme que os estados foram concebidos originalmente como guardiões de algum tipo de dívida cósmica primordial. É curioso que os teóricos da dívida primordial nunca tenham muito a dizer sobre a Suméria ou a Babilônia, apesar do fato de a Mesopotâmia ser o lugar onde foi inventado o empréstimo de dinheiro a juros, provavelmente, acredito que seja 2000 anos antes de os Vedas serem escritos, e apesar também de ter sido palco dos primeiros estados do mundo. Vocês perdoem um pouco que está um pouco apagado as letras, por isso que a leitura está um pouco difícil. Mas se analisarmos a história da Mesopotâmia, a surpresa diminui bastante. Mais uma vez, o que encontramos é, em muitos aspectos, o exato oposto do que esses teóricos teriam previsto. O leitor se lembrará neste ponto de que as cidades-estado na Mesopotâmia eram dominadas por vastos templos. Tá? Isso ele fala no início, eu não lembro se eu comentei em algum dos vídeos aqui, eu acredito que não. Mas isso ele cita lá mais no início do livro. Instituições industriais, ou seja, falando desses templos, tá? Instituições industriais complexas e gigantescas, muitas vezes com uma equipe de milhares de pessoas, de pastores, arremadores, passando por fiandeiros e tecelões, até dançarinas e secretários administrativos. Em 2700 a.C., pelo menos, soberanos ambiciosos começaram a copiá-las, criando complexos de palácios organizados de maneira semelhante. Com a diferença de que os templos tinham em seu centro câmaras sagradas de um deus ou deusa representados por uma imagem sagrada que era alimentada, vestida e entretida por servos clericais como se fosse uma pessoa viva. Os palácios tinham no centro câmaras de um rei vivo. Os soberanos sumérios raramente chegavam ao ponto de se declararem deuses, mas muitas vezes se aproximavam bastante disso. No entanto, quando interferiam na vida de seus súditos na qualidade de soberanos cósmicos, não faziam impondo o pagamento de dívidas, mas sim anulando as dívidas privadas. Anulando, vejam bem. Nós não sabemos com precisão quando e como os empréstimos a juros se originaram, pois parece que precedem a escrita. É bem provável que os administradores dos templos tenham tido a ideia a fim de financiar o comércio de caravanas. Prestem atenção, bem interessante, ó. Esse comércio era crucial. Por quê? Apesar de o Vale da Mesopotâmia Antiga ser extraordinariamente fértil e produzir uma quantidade imensa de grãos e outros produtos alimentícios, além de abrigar uma quantidade enorme de gado, que por sua vez subsidiava uma ampla indústria de lã e couro, ele carecia praticamente de todas as outras coisas. Pedras, madeira, metal, até mesmo a prata usada como moeda, tudo tinha de ser importado. Desde épocas remotas, portanto, os administradores dos templos desenvolveram o hábito de fazer adiantamentos de produtos aos mercadores locais, alguns privados, outros funcionários do templo, que depois vendiam as mercadorias no exterior. Os juros eram apenas a maneira de os templos reaverem sua parte nos lucros obtidos. No entanto, uma vez estabelecido, o princípio parece ter se espalhado rapidamente. Em pouco tempo encontramos não só os empréstimos comerciais, mas também os empréstimos ao consumidor, a usura, no sentido clássico do termo. Por volta de 2400 a.C., já parecia ser prática comum por parte de autoridades locais ou mercadores ricos conceder empréstimos mediante garantia aos camponeses que passavam por dificuldades financeiras e começar a se apropriar de seus bens caso não conseguissem pagar. Geralmente começava com grãos, ovelhas, cabras, imóveis, depois passava para terras e casas, ou como alternativa ou último recurso, membros da família. Olha aí. Os criados, se houvesse algum, eram os primeiros a ser negociados, seguido pelas crianças, esposas e, em situações extremas, o próprio tomador de empréstimo.
Essas pessoas eram reduzidas a servos por dívida. Não exatamente escravos, mas quase isso, forçados ao trabalho perpétuo na propriedade do emprestador, ou muitas vezes nos próprios templos e palácios. Em teoria, é claro, qualquer um podia ser redimido quando o tomador de empréstimo pagasse o que devia. Mas, por razões óbvias, quanto mais os recursos de um camponês fossem arrancados dele, mais difícil se tornava pagar as dívidas, né? Fora as armadilhas de dívida que eram pregadas em tantos camponeses, né? Que cobravam taxas absurdas, juros absurdos, para que eles não conseguissem justamente pagar. Os efeitos disso eram tão grandes que a sociedade muitas vezes corria o risco de ser destroçada. Se por alguma razão a colheita era ruim, uma grande parte do campesinato incorria na servidão por dívida. As famílias eram dissolvidas. Em pouco tempo, as terras começavam a ser abandonadas por agricultores endividados que fugiam de suas casas por medo de serem expropriados e se juntavam a bandos seminômades nos confins da civilização urbana. Confrontados pela possibilidade de um completo colapso social, os reis sumérios e depois os babilônios periodicamente anunciavam anistias gerais, uma, abre aspas, tábula rasa, como já mencionei anteriormente para vocês, fecha parênteses. Como afirma o próprio historiador econômico Michael Hudson, esses decretos, em geral, declaravam o cancelamento e a anulação de todas as dívidas em aberto dos consumidores. Abre parênteses, as dívidas comerciais não eram afetadas, fecha parênteses. A devolução de todas as terras aos proprietários originais e o retorno às famílias de todos os servos por dívida. Vejam aí, já nomeei também, já mencionei anteriormente aqui no vídeo, né? Olha que interessante. Não demorou muito para que essa declaração se tornasse um hábito mais ou menos regular dos reis ao assumir o comando, e muitos eram forçados a repeti-la periodicamente no decorrer do reinado. Na Suméria, elas eram chamadas, abre aspas, declarações de liberdade, fecha aspas. E vale ressaltar que a palavra suméria amargi, ou amardi, mas acredito que seja amargi, primeira palavra registrada para, abre aspas, liberdade, fecha aspas, em todas as línguas conhecidas, significa literalmente, abre aspas, retorno à mãe, fecha aspas. Olhem que interessante, uma vez que esta era a permissão finalmente concedida aos servos por dívida. Michael Hudson argumenta que os reis mesopotâmicos só tinham condições de fazer isso por causa de suas pretensões cósmicas. Ao assumirem o poder, eles se viam literalmente como recriadores da sociedade humana e por isso tinham condições de passar uma borracha em todas as obrigações morais anteriores. Ainda assim, isso continua muito longe daquilo que os teóricos da dívida primordial tinham em mente, né? Jogando aí para contrastar, porque por mais que isso daria um pouco de razão para os teóricos da dívida primordial, está bem longe daquilo que eles descrevem, né? Mais um golinho de café. Talvez o maior problema em todo esse corpo literário seja a suposição inicial, a de que começamos com uma dívida infinita para com, abre aspas, a sociedade, fecha aspas. Essa dívida para com a sociedade que nós projetamos nos deuses. Essa mesma dívida, então, é tomada pelos reis e pelos governos nacionais. O que faz do conceito de sociedade algo tão enganoso é o fato de... Aqui eu já não concordo tanto com ele, tá? Com o autor. O que faz do conceito de sociedade algo tão enganoso é o fato de assumirmos o mundo como organizado em uma série de unidades compactas e modulares chamadas, abre aspas, sociedades, fecha aspas, e que todas as pessoas sabem em qual delas estão inseridas. Em termos históricos, esse é raramente o caso. Imagine que eu seja um mercador cristão armênio vivendo no reinado de Genghis Khan. O que é, abre aspas, sociedade para mim? Fecha aspas. É a cidade onde fui criado? A sociedade de mercadores internacionais, abre parênteses, com os seus próprios códigos de conduta, fecha parênteses, na qual realizo minhas tarefas diárias?
Outros falantes da língua armênia? A cristandade? Abre parênteses. Ou talvez apenas a cristandade ortodoxa? Fecha parênteses. Ou os habitantes do próprio Império Mongol, que se estende do Mediterrâneo até a Coreia? Historicamente, reinos e impérios raramente têm sido os pontos de referência mais importantes para a vida das pessoas. Mais ou menos. Né? Reinados ascendem e decaem. Também se fortalecem e enfraquecem. Os governos tornam conhecida sua presença na vida das pessoas de forma bastante esporádica, e muitas delas, na história, nem sequer sabiam com certeza sobre que governo viviam. Até bem recentemente, muita gente no mundo todo não sabia com certeza de que país eram cidadãs, ou porque isso teria importância. Minha mãe, que nasceu judia na Polônia, uma vez me contou uma piada de sua infância. Aí, abre agora para a citação da mãe dele. Havia uma pequena aldeia localizada na fronteira entre a Rússia e a Polônia. Ninguém tinha certeza a que país ela pertencia. Um dia, um tratado oficial foi assinado e pouco tempo depois chegaram pesquisadores à cidade para delimitar a divisa. Quando preparavam seus equipamentos, em uma colina, alguns habitantes se aproximaram. E então, onde estamos? Na Rússia ou na Polônia? De acordo com nossos cálculos, o início fica na Polônia e começa a exatamente 37 metros da fronteira. Alegres, os aldeões começaram a dançar na mesma hora. Por quê? Perguntaram os pesquisadores. Que diferença isso faz? Faz muita diferença, responderam eles. Isso quer dizer que nunca mais vamos ter que passar por um daqueles tenebrosos invernos russos. Né? Piada, né? Contudo, se nascemos com uma dívida, e isso ele está mostrando para simbolizar como o conceito de sociedade é um tanto enganoso, né? Ele usa essa piada também. Contudo, se nascemos com uma dívida infinita para com as pessoas que possibilitaram a nossa existência, algo que eu em boa medida acredito, eu, Vicente, mas não existe uma unidade natural chamada, abre aspas, sociedade, fecha aspas, aí não concordo, né? Eu acredito que, não que exista uma unidade natural chamada sociedade, né? Mas acredito que a sociedade sim exista, né? E ela é um complexo de trocas de informações, de relações, de tudo, né? É um corpo social, tá certo? E não acredito no conceito de existir indivíduos completamente separados que, sei lá, formam a cidade. Não, formam a sociedade. Para mim são muito mais grupos que formam a sociedade, ok? Enfim. Continuando. Contudo, se nascemos com uma dívida infinita para com as pessoas que possibilitaram nossa existência, o que eu disse para vocês já, que eu concordo, né? Acho mais interessante, mas não existe uma unidade natural chamada sociedade. Eu acredito que não que existe uma unidade natural chamada sociedade, mas existe uma sociedade. Então, a quem ou a que exatamente se refere a nossa dívida? A todos? A tudo? A algumas pessoas ou coisas mais do que a outras? E como pagamos uma dívida a algo tão difuso? Ou, para ser mais preciso, quem exatamente pode se gabar de ter a autoridade para nos dizer como devemos pagar a nossa dívida? E com base em quê? Se enquadrarmos o problema dessa maneira, podemos dizer que os autores dos Brahmanas ofereceram uma reflexão bem sofisticada sobre uma questão moral a que ninguém conseguiu responder melhor que eles antes ou depois. Como já disse, não sabemos muita coisa sobre as condições em que esses textos foram compostos, mas as informações que temos sugerem que os documentos principais datam de 500 a.C. a 400 a.C., ou seja, mais ou menos na época de Sócrates, período que na Índia parece ter sido justamente o do aparecimento na vida cotidiana da economia comercial e de instituições como o dinheiro cunhado e os empréstimos a juros. As classes intelectuais da época, mais ou menos como acontecia na Grécia e na China, estavam debruçadas sobre essas questões. No caso da Índia, vale a pena perguntarmos o que significa imaginar nossas responsabilidades como dívidas, a quem devemos nossa existência. É significativo que as respostas não façam nenhuma menção a
abre aspas, sociedade, fecha aspas, ou estados, abre parênteses, embora reis e governos certamente existissem na Índia antiga, fecha parênteses. Perdoem a cachorrada latina. Em vez disso, elas relacionavam as dívidas aos deuses, aos sábios, aos pais e aos, abre aspas, homens, fecha aspas. Não seria muito difícil traduzir suas formulações para uma linguagem mais contemporânea. Poderíamos colocar da seguinte maneira: devemos nossa existência sobretudo. E aqui aí o autor, David Graeber, vai construir, tá? Devemos então nossa existência sobretudo ao universo, às forças cósmicas, ou como diríamos hoje, à natureza, o fundamento de nossa existência. Essa dívida deve ser paga por meio do ritual, que é um ato de respeito e reconhecimento a tudo que nos faz ter consciência da nossa estatura reduzida em comparação ao todo. Aqueles que criaram o conhecimento e as realizações culturais que mais valorizamos, que dão forma à nossa existência, atribuindo-lhe um significado, mas também moldando-a. Aqui devemos incluir não só filósofos e cientistas que criaram nossa tradição intelectual, mas todas as pessoas, de William Shakespeare, aquela mulher há muito esquecida em algum lugar no Oriente Médio que criou o pão fermentado. Nós pagamos nossas dívidas para com essas pessoas, nos tornando cultos e contribuindo para a cultura e o conhecimento humanos. Aos nossos pais e aos pais de nossos pais, nossos ancestrais, essa dívida é paga quando nos tornamos nós próprios ancestrais. A humanidade como um todo. Essa dívida é paga quando somos generosos com desconhecidos, mantendo o fundamento comunitário básico da sociabilidade, que torna possível as relações humanas e assim a própria vida. Colocado dessa maneira, no entanto, o argumento começa a solapar a própria premissa. Essas dívidas não são como as dívidas comerciais. Afinal, podemos pagar a nossos pais ao termos filhos, mas não podemos pensar que pagamos a nossos credores se emprestamos dinheiro para outras pessoas. Então me pergunto, não será justamente essa a questão? Talvez os autores dos Brahmanas estivessem demonstrando de fato que, em última análise, nossa relação com o cosmos não se parece em nada com uma transação comercial e nem poderia parecer. Isso porque as transações comerciais implicam tanto igualdade como separação. Todos esses exemplos tratam de superar a separação. Você está isento da dívida para com seus ancestrais quando se torna um ancestral. Está isento da dívida para com os sábios quando se torna um sábio. Está isento da dívida para com a humanidade quando age com a humanidade. Ainda mais quando falamos do universo. Se não podemos barganhar com os deuses porque eles já têm tudo, então certamente não podemos barganhar com o universo, porque o universo é tudo. E esse tudo necessariamente inclui nós mesmos. Na verdade, podemos interpretar essa lista como um modo sutil de dizer que a única maneira de, abre aspas, se libertar, fecha aspas, da dívida não era literalmente pagando essas dívidas, mas sim mostrando que elas não existem. Porque, para começar, ninguém existe separadamente. Opa, ninguém existe separadamente, é que ele fala? E antes ele estava dizendo que não existe um conceito de sociedade, por exemplo. Olha aí, minhas discordâncias com o David Graeber aí, ó. Porque é verdade, ninguém existe separado, né? Vamos ver, senão eu já me perdi aqui. Tá, ninguém existe separadamente. E por isso a própria ideia de anular a dívida e atingir uma existência autônoma e separada era ridícula desde o princípio. Ou ainda que a própria presunção de se julgar separado da humanidade ou do cosmos, de modo que se possa negociar com ele de igual para igual, é em si o crime que só pode ser solucionado pela morte. Nossa culpa não se deve ao fato de não podermos pagar nossa dívida para com o universo.
Nossa culpa é a presunção de nos considerarmos de alguma maneira equivalentes a tudo que existe ou já existiu, de modo que somos capazes de conceber uma dívida desse tipo. Ou observemos o outro lado da equação. Mesmo que seja possível nos imaginarmos em uma posição de dívida absoluta com o cosmos ou com a humanidade, surge a próxima questão. Quem exatamente tem o direito de falar pelo cosmos ou pela humanidade, para nos dizer como essa dívida deve ser paga? Mais disparatado do que proclamar-se separado do universo inteiro e enxergar-se em condição de negociar com ele, é autorizar-se a falar em nome dele. Se tivéssemos de procurar o ethos para uma sociedade individualista como a nossa, uma das maneiras de fazê-lo seria afirmar que todos temos uma dívida infinita para com a humanidade, a sociedade, a natureza ou o cosmos, abre parênteses como preferir, fecha parênteses. Mas provavelmente ninguém pode nos dizer como pagá-la. Pelo menos isso seria intelectualmente consistente. Esse raciocínio ele está retomando, né? Antes ele já fala algo bem nesses termos. Se esse fosse o caso, na verdade seria possível encarar quase todo o sistema de autoridade estabelecida, como por exemplo, religião, moral, política, economia e sistema judiciário, como diferentes maneiras fraudulentas de calcular o que não pode ser calculado, de reivindicar a autoridade para nos dizer como algum aspecto daquela dívida ilimitada deve ser paga. A liberdade humana, desse modo, seria a nossa capacidade de decidir por nós mesmos como gostaríamos de liquidar essa dívida. Ninguém, até onde sei, tratou desse assunto. Antes, as teorias da dívida existencial sempre acabavam se transformando em maneiras de justificar ou reivindicar estruturas de autoridade. O caso da tradição intelectual hindu é significativo aqui. A dívida para com a humanidade só aparece em alguns dos primeiros textos e é rapidamente esquecida. Quase todos os comentadores hindus posteriores a ignoram e, em vez de tratar dela, dão destaque à dívida do homem para com o pai. Os teóricos da dívida primordial têm algo mais importante com que se preocupar. Eles não estão interessados no cosmos, mas na, abre aspas, sociedade, fecha aspas. Devo retornar a palavra, abre aspas, sociedade, fecha aspas. Trata-se de um conceito aparentemente simples e evidente porque na maioria das vezes nós usamos a palavra como sinônimo de nação. Nem sempre, né? Mas vai. Afinal, quando os norte-americanos falam de pagar sua dívida para com a sociedade, eles não estão pensando em suas responsabilidades em relação às pessoas que moram na Suécia ou no Gabão. É somente o Estado moderno, com seus elaborados controles de fronteiras e políticas sociais, que nos permite imaginar a sociedade dessa maneira, como uma única entidade coesa. É por isso que projetar essa noção ao passado, remontando à época medieval ou védica, sempre parecerá algo enganador, mesmo que não tenhamos outra palavra para descrevê-la. Parece-me que os teóricos da dívida primordial fazem exatamente isto, projetar essa noção do passado. Na verdade, todas as ideias das quais eles falam, a de que existe uma coisa chamada sociedade e de que temos uma dívida para com ela, de que os governos podem falar por ela, de que ela pode ser vista como um tipo de Deus secular, formam um complexo que surgiu mais ou menos na época da Revolução Francesa, ou logo depois dela. Em outras palavras, essas ideias surgiram junto com as concepções do Estado-nação moderno. Conseguimos vê-las claramente reunidas já na obra de Auguste Comte, na França do início do século XIX. Comte, filósofo e panfletista político, hoje mais conhecido por ter cunhado o termo, abre aspas, sociologia, fecha aspas, chegou ao ponto de propor, no fim da vida, uma religião da sociedade, a qual ele chamou de positivismo, em grande parte baseada no catolicismo medieval, repleta de vestimentas com todos os botões nas costas, abre parênteses, de modo que só pudessem ser abotoadas com a ajuda dos outros, fecha parênteses. Em sua última obra, que ele chamou de Catecismo Positivista, de 1852,
Ele também formulou a primeira teoria explícita da dívida social. Em determinado momento, alguém pergunta para um sacerdote do positivismo o que ele pensa da ideia de direitos humanos. O sacerdote ridiculariza a ideia. Trata-se de um contrassenso, diz ele. Um erro nascido do individualismo. O positivismo admite apenas os deveres. Afinal, nós nascemos carregados de obrigações de todo o gênero para com os nossos predecessores, os nossos sucessores e os nossos contemporâneos. Essas obrigações não fazem senão desenvolver-se ou acumular-se antes que possamos prestar qualquer serviço. Sobre que fundamento humano poderia, pois, assentar-se a ideia de direito? Embora Comte não use a palavra, abre aspas, dívida, fecha aspas, o sentido é suficientemente claro. Nós já acumulamos dívidas infindáveis antes mesmo de chegar à idade de pensar em pagá-las. Isso é tanto verdade. Quando chega esse momento, não há como calcular sequer a quem devemos. A única forma de nos redimirmos é nos dedicando em serviço da humanidade como um todo. Durante sua vida, Comte foi considerado excêntrico, o que de fato ele era. Suas ideias, no entanto, se provaram influentes. Com o passar dos anos, sua ideia de obrigações ilimitadas para com a sociedade se cristalizou na noção de, abre aspas, dívida social, fecha aspas. Um conceito adotado pelos reformadores sociais e, por fim, pelos políticos socialistas em muitas partes da Europa e também fora dela. Todos nascemos em dívida para com a sociedade. Na França, a ideia de dívida social logo se tornou voz corrente, um slogan e, por fim, um clichê. O Estado, segundo essa visão, era apenas o administrador de uma dívida existencial que todos nós temos para com a sociedade que nos criou, materializada sobretudo no fato de que continuamos totalmente dependentes uns dos outros para existir, mesmo que não saibamos exatamente como isso se dá. Esses também foram os círculos intelectuais e políticos que moldaram o pensamento de Émile Durkheim, fundador da disciplina da sociologia, como a conhecemos hoje, e que, de certa forma, superou o Comte ao argumentar que todos os deuses de todas as religiões sempre são projeções da sociedade. Desse modo, uma religião da sociedade não seria necessária. Todas as religiões, para Durkheim, são apenas maneiras de reconhecer nossa dependência mútua uns em relação aos outros. Uma dependência que nos afeta de milhares de maneiras das quais jamais temos plena ciência. Abre aspas, Deus, fecha aspas, e, abre aspas, sociedade, fecha aspas, no final das contas, são a mesma coisa. O problema é que, há centenas de anos, simplesmente se assumiu que o guardião dessa dívida que temos com tudo isso, os representantes legítimos daquela totalidade social amorfa que permitiu que nos tornássemos indivíduos, deveria ser o Estado. Quase todo socialista, ou todos os regimes socialistas, apelam a alguma versão desse argumento. De certa forma, sim. Tomamos um exemplo famigerado. Era assim que a União Soviética costumava justificar a proibição de que seus cidadãos emigrassem para outros países. O argumento era sempre este: a URSS gerou essas pessoas. A URSS as criou e educou, transformando-as naquilo que são. Não deixa de estar errado, não deixa de estar certo, né? E é aí, por exemplo, que eu também tenho muitas das minhas discordâncias com o autor, né, com David Graeber, por ter muito essa abordagem anarquista, né, e fazer críticas aí ao conceito de sociedade, fazer crítica a políticas socialistas. Por exemplo, essa daqui eu acho completamente satisfatória, né? Se uma região específica lá da União Soviética desenvolveu X cidadão, fez um investimento, dando uma baita de uma educação para ele, dando um alimento de primeira, né? Dando todo o conhecimento técnico específico para ele ser, sei lá, um cara que mexe com computação, né? Mas naquela região específica, por exemplo,
sei lá, o Rio Grande do Sul da União Soviética, não faz sentido que ele queira daí, depois de ter usufruído de 20, 30 anos de dedicação da própria União Soviética para com ele, né, ele querer se mover para outro lugar da União Soviética, para outra parte dessa sociedade da União Soviética, né? E aí, portanto, fugindo daquela a qual materialmente foi prestada os cuidados e o apoio a ele, até mesmo as suas relações pessoais, né? E aí ele vai para outra parte para daí entregar, né? Entregar de fato aquilo tudo que ele aprendeu, todo o conhecimento que ele acumulou, né? Então aí eu tenho que concordar com a URSS e tenho que discordar do David Graeber, tá bem? Mas vamos lá, continuando, que a gente está quase acabando e já está ficando longo o vídeo, né? Não queria me prolongar nas análises, sim fazer mais leitura nesse daqui, porque é bastante coisa. Então vamos lá. Que direito tem os outros de pegar o produto de nosso investimento e transferi-lo para outro país, como se não nos devessem nada? Tá falando como se fosse a URSS aqui, né? Essa retórica, porém, não se restringe aos regimes socialistas. Os nacionalistas apelam exatamente para o mesmo tipo de argumento. Verdade, tá certo. Principalmente em tempos de guerra. E todos os governos modernos são nacionalistas em certa medida. Poderíamos dizer ainda que o que realmente temos na ideia da dívida primordial é um mito nacionalista supremo. Antes devíamos nossa vida aos deuses que nos criaram. Pagávamos juros na forma de sacrifícios de animais e depois liquidávamos o principal com a nossa vida. Hoje a devemos à nação que nos formou. Pagamos os juros na forma de impostos e, quando chega a hora de defendermos o país contra seus inimigos, oferecemos pagar a dívida com a nossa vida. Essa é a grande armadilha, o autor considera aqui, né, do século XX. De um lado está a lógica do mercado, pela qual gostamos de imaginar que nossa vida como indivíduos começa sem que devamos nada a ninguém. Do outro lado está a lógica do Estado, segundo a qual nossa vida começa com uma dívida que jamais teremos condições de pagar. Ouvimos dizer o tempo todo que as duas coisas são opostas e que entre elas estão contidas as únicas possibilidades humanas reais. Mas essa dicotomia é falsa. Os estados criam os mercados exigem o Estado, né, o funcionamento do Estado, mas aqui ele diz o Estado, e um não poderia continuar sem o outro, pelo menos não nas formas que reconhecemos atualmente. E assim a gente termina a leitura do terceiro capítulo, tá bom? E estamos chegando basicamente na metade dos vídeos que estou fazendo sobre leitura-análise do livro Dívida, os primeiros 1000 anos, do David Graeber. Aguardo vocês na próxima, vou fazer mais comentários nos próximos e diminuir um pouquinho a leitura, mas por hoje seria isso, já está ficando longo. Um beijão no coração de vocês, obrigado por quem assistiu até o final e até a próxima. Valeu!